Saúdo todos presentes na doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda aqui nessa tarde é seu irmão em Cristo, Jesus Josimar. Quero agradecer a Deus por mais essa rica e amada oportunidade que Ele está me concebendo, de nós estar com vida e com saúde, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Eu quero agradecer a todos vocês que ouvem esse áudio, todos os meus parentes, todos os meus irmãos da igreja, todos os católicos, todos que não me conhecem, que eu não conheço, mas Jesus conhece. Que o Espírito Santo de Deus possa, cada dia, cada áudio que Ele consentir que eu faço, Ele possa falar no teu coração, e não só falar no seu coração, mas mudar a tua situação também. Porque a Bíblia diz que Deus não tem prazer na tristeza e na dor do homem. Deus tem prazer na alegria do homem e na vitória do homem, e da mulher também. Amém? Então você que nessa tarde, Deus está preparando uma palavra aqui gloriosa, e vou ler. Eu vou ler aqui alguns certos versículos da palavra aqui, e Deus vai nos dar vitória. Amém, meus irmãos? Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Profecia contra os pastores infiéis de Israel, uma palavra linda e gloriosa, que o Espírito de Deus vai falar conosco nessa tarde aqui. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, já posso sentir já a presença de Deus já nesse lugar. A presença de Deus é real nessa oração, nesse momento que nós estamos aqui. É um momento muito maravilhoso, que Deus já está falando no nosso coração. Ezequiel 34, versículo 1, fala assim, irmãos. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comei a gordura e vós vestida a lã. Degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes. Glória a Deus. Mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Glória a Deus. Vou ler aqui um versículo aqui o versículo da minha palavra, irmãos. Louvado seja Deus. Aqui mais para frente. Apenas um versículo. Louvado seja o nome do Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Graças eu dou ao nosso Deus. Versículo 23, que diz assim: E levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as de apacentar, e ele lhes servirá de pastor. Aleluia, Jesus. Nessa tarde maravilhosa, o Espírito Santo de Deus está falando conosco a respeito de uma profecia que o Espírito Santo de Deus usou o profeta Ezequiel para vir anunciar para os pastores de Israel, para os pastores que estavam com a responsabilidade de pelejar, de cuidar das ovelhas do Senhor. Aqui nós podemos ver nessa tarde uma palavra linda, que o zelo que Deus tinha pela aquela nação de Israel, que até mesmo as ovelhas de pasto, que muitos pastores ali estavam cuidando, zelando, porque muitas ovelhas naquela época eram levadas para o sacrifício do Senhor. Muitas ovelhas, carneiros, bodes eram levados para ser sacrificado como oferenda, como sacrifício de manjar cheiros suaves aos olhos do Senhor. E nessa tarde eu aprendo uma coisa muito linda aqui nessa palavra, que o Espírito Santo de Deus está falando conosco, que Deus, ele exortou Ezequiel a chamar a atenção dos pastores louvados geralmente daquela nação. Tanto os pastores que estavam cuidando das ovelhas, como os pastores que estavam cuidando também da obra de Deus. Aleluia, Jesus. Podemos ver aqui que onde Deus chamou a Ezequiel para profetizar, eu creio que Ezequiel, ele foi de encontro aos pastores de Israel e levou a mensagem do Senhor, falando para os pastores, se Deus não tinha levantado eles para que eles viessem apacentar as ovelhas do Senhor, e porque eles não estavam apacentando, estavam apacentando a si mesmo.
Louvado seja Deus. Nós podemos ver aqui nessa tarde, irmãos, que o Espírito de Deus começa a falar com Ezequiel e avisa para os pastores que eles comia a gordura e vestia da lã e degolava o cevado, mas não apacentava as ovelhas do Senhor. Louvado seja Deus. Nessa tarde nós podemos ver, irmãos, aleluia Jesus, que o Espírito de Deus também está nos advertindo, uma palavra para os tempos de hoje também. Nós podemos ver como está a obra do Senhor nos tempos de hoje. Louvado seja Deus. O inimigo, ele tem enviado muitos tipos de seta, muitos tipos de vírus para querer até mesmo fechar as igrejas. E podemos ver que nessa geração que nós estamos agora, com esse coronavírus, as igrejas estão praticamente fechadas, muitas paradas sem abrir as portas. Agora uma coisa me chama a atenção nessa palavra. Será que o nosso Deus está contente com essas ovelhas que estão aí sem ser apacentadas? Será que Deus está contente com essas ovelhas que estão aí, quem sabe, aleluia, sem estar, aleluia, muitos aí desraigadas, muitos aí feridas, muitos aí, quem sabe, abandonadas? Mais uma coisa nessa tarde, o Espírito Santo de Deus nos orienta aqui nessa palavra, que os pastores têm uma responsabilidade no Senhor de zelar dessas ovelhas, zelar dessas almas que o Senhor colocou nas suas mãos. E nós podemos ver que, aleluia, mediante a situação que estamos vivendo, muitos abandonou até mesmo as suas ovelhas, abandonou as suas ovelhas que o Senhor colocou nas mãos, mas o Senhor está nessa tarde falando aqui no meu coração para falar para essas pessoas, para a igreja do Senhor, que é tempo de, aleluia, de despertamento, porque o juiz de Deus é forte, aleluia. Quanto mais é dado, será cobrado. Aqueles que recebeu o chamado de Deus de apacentar ao rebanho do Senhor e não apacenta as ovelhas de Deus, aleluia, Jesus, eles serão cobrados, eles serão último dia requerido, cada ovelha nas mãos dele, porque que ele se responsabilizou a cuidar. E se porventura uma dessas ovelhas não tiver no aprisco, estiver, quem sabe, afastada dos caminhos do Senhor, estiver desviada da presença de Deus, ou algumas até, quem sabe, desviou dos caminhos do Senhor e voltou para trás, e quem sabe até muitas morreu embriagadas, muitas morreu drogadas, muitas, quem sabe, morreu aí, quem sabe, assassinadas e longe da presença do Senhor. Por falta de não apacentar, o Senhor vai requerer da cabeça dos pastores de Israel. Louvado seja Deus, aleluia. E nessa tarde o Espírito Santo de Deus, aleluia, manda falar que ele estava, aleluia, requerendo urgentemente os pastores que venham se colocar na presença dele, porque o Senhor quer dar aleluia, uma direção para os pastores da geração de hoje, para botar suas igrejas, suas almas, a alma do Senhor na direção do Senhor. Muitos aí estão preocupados em ricar, preocupados em trabalhar, ganhar dinheiro, aleluia, até mesmo dinheiro da obra do Senhor, e não estão se preocupados com as ovelhas do Senhor, não sabendo que essas ovelhas ela foi comprada com o sangue de Jesus Cristo, ela foi comprada com o sangue de ovelha, e nem com sangue de bode, nem de galinha. Elas foi comprada com o sangue derramado no Calvário, um dia derramado porque o Senhor Jesus, ele veio para salvar a humanidade, e ele deixou, aleluia, o seu sangue derramado no Calvário para todas as almas que lhe aceitarem, de corpo e de alma e de espírito. Essas almas, aleluia, elas foi adquirida pelo sangue do Cordeiro. E porque hoje muitos pastores rebeldes têm deixado as ovelhas do Senhor de qualquer maneira, têm abandonado as ovelhas do Senhor, não tem buscado a que está desraigada, não tem visitado a que está afastada. A Bíblia fala que tem uma parábola que fala que tinha 99 ovelhas já no aprisco do pastor, e tinha uma desraigada lá, baixandaraia, e a Bíblia fala que o pastor, ele deixou as 99 e foi buscar a perdida. Por que será que os pastores tais rebeldes não querem hoje mais buscar as ovelhas que estão aí desraigadas? Mas o juiz de Deus está vindo aí, se não se arrepender, não se colocar na posição que Deus quer, a punição vai vir do Senhor, porque ai dos pastores que não apacentam as ovelhas rebeldes do Senhor, as ovelhas do Senhor, os pastores rebeldes que não querem apacentar as ovelhas. Mas nessa tarde fica um alerta do Espírito Santo para os tais, e não se humilhar diante de Deus e buscar o socorro do Senhor. Vai ter, no último dia vai ter a punição doída do Senhor, porque o Senhor vai requerer claramente de cada pastor que não apacenta as suas ovelhas, que não luta pelas almas, que estão preocupados
preocupado em encher o bolso, dinheiro, de comprar carro novo, de andar de carro novo, e ter casa de suíte e mansão, e não estão preocupados com a ovelhinha, alabaxandarabasteia, não estão preocupados com aquela ovelha que está afastada dos caminhos do Senhor, mas fica sabendo, pastores, nessa tarde, que a ira de Deus está sobre as vossas cabeças, e não se humilhar diante do Senhor, e botar sua casa em ordem, o Senhor vai requerer caramente, e o juiz não vai ser só no céu não, o juiz vai começar a espada, vai começar a descer aqui na terra, porque o Senhor está vendo que o povo nessa terra, no tempo de a geração de hoje, os pastores rebeldes de Israel estão se contaminando com o mundo, está virando uma igreja mundana, não quer se humilhar diante do Senhor, não quer botar as ovelhas para viver a sã doutrina, viver a obediência da palavra de Deus, mas fica um aviso hoje do Espírito Santo para os pastores rebeldes, e não se humilhar diante de Deus, a espada vai descer, aleluia, muitos ainda vão ficar, aleluia, muitos não se humilhar, a espada vai ser tão forte, que muitos vão ter ficado de cama, porque aleluia, tem brincado com a obra de Deus, tem obedecido a voz de homem e não se humilhado pela voz de Deus, e ele fala aqui hoje, pela minha boca, e não se humilhar, e não se colocar diante dele, lavassurianda, e não só se humilhar, e ir atrás das ovelhas perdidas, por estar com medo de uma máscara, estar com medo de um coronavírus, as ovelhas estão morrendo aí, pastores, as ovelhas estão perecendo, e aí como é que faz no último dia? Como é que vai apresentar o que lá para Jesus? Vai apresentar uma igreja vazia, sem ovelha, sem alma, aleluia. Jesus tem que se humilhar, tem que procurar as almas perdidas, o Espírito Santo está querendo almas na presença dele, porque a Bíblia diz, orienta Labaia, no livro de São João 10, capítulo 10, versículo 16, que muitas estavam fora do aprisco, e era, louvado seja Deus, que era necessário vir ser agregada, ser anunciado o evangelho, para essas almas conhecer o evangelho de Cristo. Quantas jovens estão na prostituição, quantas mocinhas estão se na prostituição e prostituindo por falta de uma palavra, não vou pregar não por causa do coronavírus, porque tem que ser de máscara. Quantas jovens estão aí se prostituindo, aí, muitas virando mulher, outras virando homem, por falta de não conhecer a verdade da palavra de Deus. E de quem é que Deus vai cobrar essas almas? De quem que muitos estão na igreja e estão se desviando e estão indo para o mundo praticar a Jesus que o mundo pratica, aleluia, Jesus. De quem é que Deus vai requerer esse sangue? Vai requerer daqueles que têm a responsabilidade de lutar pela esta obra e não têm lutado pela obra do Senhor, aleluia, Jesus. A Bíblia diz que na parábola tinha 99, louvado seja Deus, e uma escapuliu de 100 a 100, 99, tinha 99 segura e uma escapuliu. A palavra de Jesus Cristo vai falar para nós nessa tarde que aquele pastor largou todas aquelas guardadinhas e foi buscar a perdida, aleluia. Eu aprendo uma coisa aí, se esse pastor dessa parábola teve esse amor tanto, esse pastor é Jesus, irmãos, esse pastor aí é o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, que derramou da graça no coração dos pastores de hoje, geração de hoje, para, aleluia, para não ficar acomodado com o bumbum em cima do sofá, aleluia, quem sabe uns tem televisão, vendo novela, e não vai atrás das almas perdidas, não está se preocupando com a ovelha que está lá perecendo, lá jogada, mas o Senhor fala que o espada está vindo aí, te prepara nessa tarde, porque se não se voltar, a espada está vindo aí, porque muitos que vão ver esse vídeo vai murmurar, muitos que vão ver esse áudio vai murmurar, mas está murmurando não do irmão Josimar, murmurando do Espírito Santo de Deus, porque a espada está vindo aí, pastores, e prepara que esse acomodismo vai acabar, muitos vão ver a espada descer, aleluia, e vai se arrepender de não ter levado o rebanho do Senhor a sério. Tu pensa que uma alma dessa fora da igreja, de quem é que Deus vai requerer dessa responsabilidade? Será que é do membro? Será que é do obreiro? Não, ele vai requerer do pastor, porque a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, que Jesus Cristo ele veio para Joana de Pátimo, e chegando lá, a Bíblia revela que João foi arrebatado no dia do Senhor, e ele foi, aleluia, lá subiu para cima, ele viu as grandezas de Deus, e lá a Bíblia diz, revela, que João, ele viu um homem no meio de 7 castiçais, ele viu um homem, aleluia, Jesus Cristo, e esse homem foi Jesus, que ele viu na visão, aleluia, em espírito, ele foi arrebatado em espírito, ele viu Jesus no meio das 7 igrejas, aleluia, e também viu 7 estrelas, que também são 7 anjos da igreja, 7 anjos, aleluia. Oh, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus.
João pôde presenciar Jesus chamando, aleluia, chamando João para um particular, para pegar um papel, pegar uma caneta e marcar, aleluia, marcar de cada igreja daquela época, como estavam os seus comportamentos daquelas igrejas. E a Bíblia nos diz que João pegou a caneta e começou a escrever de cada igreja, aleluia. E uma igreja que me chama a atenção é a igreja de Filadélfia, porque a Bíblia nos diz que o Senhor falou: escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras e diante de ti eu pus uma porta aberta. O que é que eu entendo que isso aí? Esse Jesus estava falando com João para falar para ele de Filadélfia que as portas estavam abertas. Quem é essa porta? Essa porta é Jesus. E essa porta também está falando hoje para os pastores, aleluia, que essa porta vai chegar até você e ele vai perguntar para você que você tem apresentado para ele. Será que você tem ficado acomodado? Será que você tem pagado o preço nas madrugadas para jejuar, para fazer campanha pelas ovelhas não se parecer? Ou estão aí murmurando que as ovelhas estão no mundo? Essa aí, ó, a igreja está falando, aí estava na igreja aí, ó, fogo desviou, murmurando da ovelha. Mas será que Deus botou os pastores e foi para murmurar de ovelha? Ou foi para cuidar da ovelha? Será que Deus botou o pastor para tomar conta da igreja? Ou foi para ficar usando a ovelha? Ou foi para orar e jejuar para a ovelha? Porque a Bíblia nos fala em Ezequiel 34 ali, primeiro, que o Espírito de Deus usou a boca do profeta Ezequiel para falar. Louvado a Deus, que era para ele denunciar e chamar a atenção dos pastores. Será que Deus não botou para eles apacentar a ovelha? Ou foi para apacentar a si mesmo? Será que foi ficar acomodado, ficar despreocupado? E essa ovelha, quem vai se responsabilizar? Será que a Bíblia não fala aos Hebreus, capítulo, louvado a Deus, aos Hebreus fala que obedeceis os vossos pastores no Senhor. Louvado seja Deus. Obedecer os vossos pastores no Senhor, para que eles vão velar pelas vossas almas. Louvado seja Deus. Então a responsabilidade está nas mãos do homem de Deus, os pastores. Aleluia. Eu aprendo com aqui hoje. Aleluia. Você para obedecer tem que ensinar, tem que doutrinar, tem que orientar, tem que ajudar a se levantar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mas não se preocupa não, que Jesus Cristo está vindo aí. A Bíblia fala que no capítulo 34, versículo 23, que os pastores que não apacentam as ovelhas de Jesus, que deixam as ovelhas dispersas, deixam as ovelhas desviadas, as ovelhas cansadas, fracassadas, abandonadas da presença de Deus, ele vai vir como ele veio já pela sua palavra. Louvado a Deus, e falando que ele me ia cuidar. Fica na paz. Jesus Cristo vai levantar os Davi. Se os que estão no frente do trabalho não querem trabalhar, Deus vai levantar os Davi para trabalhar na igreja. Jesus vai levantar Davi, lavacheia, ó, labaçou de canta, labaçurianda, labaia, para tomar conta daquelas ovelhinhas que estão abandonadas, daquelas ovelhas que não tem pastor para cuidar. Eles estão agora só a paz de si mesmo, só pensando em enriquecer, dinheiro da igreja, dízimo da igreja. Eles querem ficar famoso, achando que no céu vai ter fama. No céu a Bíblia fala com o mais menor, aquele que é seu maior tem que ser o menor. No céu Jesus Cristo vê como o Filho de Deus e é Filho de Deus, e ele aquele pegou, lavou os pés dos discípulos e mostrou a sua humildade, mostrou a seu caráter como pastor. Pastor tem que ter caráter, tem que ter responsabilidade, tem que ter temor do Senhor e cuidar das ovelhas que estão perecendo aí, ó, nas drogas, na cachaça, no adultério, na prostituição. Mas fica tranquilo, Jesus está vindo aí, o Espírito Santo de Deus vai trazer o seu juízo aqui na terra ainda, não vai ser no céu não, porque a Bíblia fala, Jesus Cristo, tem muitas almas que tem que ser agregadas, e as almas devem ser agregadas, está sendo desviada para o mundo, ou descendo a sepultura por falta de responsabilidade de muitos que devia ter. Mas fica tranquilo, o juiz de Deus está vindo aí sobre os cabeças dos tais. Aleluia. E eu quero chamar uma palavra que os Espírito Santo coloca na minha alma para dizer: a igreja de Filadélfia, Jesus Cristo falou o que para aquela igreja abençoada? Que eis que a porta estava aberta. Aleluia, Jesus.
Quero agora pregar agora para os desviados católicos que estão afastados do caminho do Senhor. Se não tem pastor para cuidar, Jesus Cristo levanta aqui hoje você, varão, varoa, para você dobrar o joelho na tua casa e você reconciliar com Jesus nessa tarde aí na sua casa. Aceitar Jesus na sua casa mesmo. Faça aí o apelo na sua casa, porque Ele vai te receber do mesmo jeito. O Espírito Santo de Deus ele vai te alcançar. Ele vai te libertar dessa depressão. O Espírito Santo vai te libertar dessa destruição na tua casa, dessa separação que o diabo quer separar teu casamento, minha irmã, meu irmão. O diabo quer bagunçar, mas o Espírito Santo está mandando falar que ele vai te libertar, ele vai te alcançar na tua casa. Então é que a tua cabeça está de aceita Jesus Cristo como teu único salvador da tua alma, porque o Senhor ele tem uma porta para você. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo falou para a igreja de Filadélfia o seguinte: eis que por uma porta aberta ninguém pode fechar. Louvado seja Deus. Jesus estava prometendo uma porta de vitória para aquela igreja, irmãos. Jesus estava prometendo uma porta de bênção para aquela igreja. Aquela igreja, quem sabe, estava, aleluia, buscando uma vitória, algo do Senhor. E Jesus usou a boca do apóstolo João para revelar, para eles buscar a sua vitória, para eles perseverar clamando o Senhor, porque a porta que Jesus Cristo abre, o homem não pode fechar. Aleluia. A porta que Deus abre para você, o diabo não pode fechar. Se você está buscando uma porta para a sua vida, o Espírito Santo está revelando pela sua palavra no Apocalipse capítulo 3 versículo 7 que ele é a tua porta nessa tarde. Então abra teu coração, aleluia, deixa ele entrar na tua alma nessa tarde, porque ele quer fazer uma obra gloriosa na sua vida, aleluia. O Senhor quer entrar e fazer um milagre. Aquilo que o homem não faz, ele faz. A Bíblia diz que ali, ele falou lá no versículo 10, aleluia, Jesus Cristo, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que advém sobre todos que estão sobre a terra, as tribulação. Então vale a pena essa tarde, palavra gloriosa, como guardar essa palavra do Senhor. Então nessa tarde vamos nós olhar para a palavra dele. Se não tem pastor que cuida, ele mesmo vai cuidar de você. Ele não tem quem vai cuidar de você, o Espírito Santo cuida de você, ele zela de você, aleluia. Ele vai levantar os Davi, pequenininhos, membros da igreja, aleluia, as pessoas nas drogas, na cachaça, nos vícios, e vai libertar e vai botar de frente a obra dele para zelar, porque Davi também era mais pequeno que a do pai Jessé, mas quando Golias se levantou, não teve nenhum para enfrentar Golias, e Deus levantou, foi Davizinho para encarar Golias, porque Deus chamou segundo o coração de Deus, aleluia. E ó, os feitos de Davi, foi um dos maiores reis de Israel, porque Davi aprende uma coisa, ele já tinha responsabilidade, quando ele estava com o rebanho do seu pai, lá de ovelha na roça, ele já tinha cuidado para nem o urso nem o leão tocar nas ovelhas do papai. Ei, se você também está enfrenta uma obra, qual é a tua responsabilidade, meu irmão, minha irmã? É você largar as 99 e ir atrás da que está perdida. Você tem que ralar, tem que jejuar, tem que pagar o preço, porque se você não pagar o preço, no último dia você vai ter que dar conta dessa ovelha. E se você não tiver ela no teu aprisco, como é que você vai dar conta se você já está em falta diante do Senhor? Aleluia. Então te desperta, te levanta e vai atrás das ovelhas. Não fica escondido atrás de uma máscara aí não. Essa máscara não vai te salvar não. Fique com medo desse vírus não, porque a Bíblia fala: se Deus não vigiar a casa, em vão vigiar a sentinela. Se Deus não te guardar, a máscara não vai te cuidar não. O álcool gel também não vai cuidar não. Quem vai te cuidar é a tua obediência diante de Deus. Então te humilha e te busca o Senhor, porque o Senhor, ele está chamando para que venha apacentar as ovelhas do Senhor. Aleluias. E no versículo 3 fala que Deus usou a boca do profeta Ezequiel para falar. Louvado seja Deus, muitas ovelhas ali se perderam. Aquelas ovelhas estavam desgarradas, muitos foram para a Síria, muitos ali foram para as terras dos filisteus, foram para a terra de Moabe, das várias províncias. E o Senhor revelou para Ezequiel falar para os pastores que aquelas ovelhas que foram logo levadas embora para outros países do mundo, foram desviadas, largaram de ficar em Jerusalém porque não tinha quem ensinasse eles a ver uma vida debaixo de santidade. Eles se aborreceram, saíram. A Bíblia diz que o Senhor revelou para Ezequiel que ele ia levantar um pastor, ia levantar Jesus, o pastor, para que viesse agregar as ovelhas. A Bíblia vai nos revelar que dos quatro cantos, quando Deus enviou Jesus Cristo vir no ventre, no útero de Maria, para ser o Salvador da humanidade,
todas aquelas ovelhas que estavam afastadas aqui, aleluia, daquelas gerações, louvados a Deus, ficaram sabendo o feito de Jesus e voltaram para Jerusalém, voltaram para as terras de Judá, voltaram a buscar a presença de Jesus e Deus, através de Jesus Cristo foi o canal das bênçãos, para que elas venham a ser libertas dos caminhos da destruição. E a Bíblia fala que o Senhor prometeu para Ezequiel falar que eles iam viver, aquelas ovelhas estavam vivendo em pastos, aleluia, vivendo uma vida destruída, uma vida desgraçada, uma vida oprimida, debaixo de opressão, depressão, debaixo de uma destruição. Jesus viria e ia trazer paz para eles, pois que a Bíblia fala: vindes a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei e achará descanso para vossas almas. A Bíblia fala que ele veio com a sua palavra de libertação, e aquelas almas foi liberta, foi as que aceitaram Jesus, a palavra, elas foram transformadas, porque ele falou: arrependei-vos, porque é chegado o reino do Pai. Que palavra linda, amados irmãos, amadas irmãs. Jesus trazendo o povo de volta para a presença de Deus. Hoje também, nessa tarde também não é diferente, não. Onde você estiver agora, que está afastado dos caminhos do Senhor, está angustiada porque quem sabe algum pastor te ofendeu com palavra, não soube cuidar de você, o Espírito Santo de Deus manda falar que ele quer que você venha para os braços dele. Ele está na tua casa por esse áudio dessas palavras, te chamando para você reconciliar com ele, para você fazer uma nova aliança com Jesus. E ele vai mudar a trajetória da tua caminhada. Tem pessoas que vão viciado, que está depressivo e está vivendo a vida debaixo de depressão. E ele manda falar nessa tarde que se você abrir teu coração para ele entrar, ele te arranca essa depressão. Porque remédio não liberta a depressão, não. O que liberta a pessoa depressiva é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem liberta a pessoa dos vícios é o Espírito Santo. Quem liberta a pessoa do adultério é o Espírito Santo de Deus. Quem liberta as pessoas das mãos de pombagira é o Espírito de Jesus Cristo. Quem liberta a pessoa do meio dos alcoolismo é Jesus de Nazaré. Então nessa tarde, abra teu coração, receba esse Jesus na tua casa, receba esse Jesus gostoso na tua vida, porque a Bíblia nos fala que Deus falou para Ezequiel falar para os pastores: louvado seja Deus, que ele enviou o pastor para as terras de Jerusalém, e ele ia cuidar das ovelhas da pasto novo, novidade de terra, comendo pasto bom, ia ser abençoado, ia ser prosperado na vida espiritual, e nas demais coisas ia preparar o cordeiro. Aleluia. Nessa também você se coloca de pé, meu irmão, porque Deus está te chamando para você fazer uma aliança e se voltar para a presença dele. Se você crê nessa tarde, entrega teus caminhos nas mãos do Senhor, entrega a tua vida na mão dele, confia nele e ele tudo o fará. Amém, Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus fala mais forte em cada coração nessa tarde. Que ele fale e continue falando com você e muda a tua história, a tua trajetória, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Gostaria de fazer o apelo aqui meio breve, o apelo que as pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, que estão afastadas dos caminhos de Deus, católico, ou pessoas que estão na igreja, mas estão com a fé assim, um pouco mais desanimada e quer fazer hoje uma reconciliação com Jesus, dobra teu joelho na tua cama e fala assim: ó, Senhor Jesus, nessa tarde eu desejo te aceitar de corpo e de alma e de espírito e em verdade. Perdoa todos os meus pecados, sara minha alma e a terra, me liberta e escreve agora lá no céu o meu nome no livro da vida, para o grande dia quando o Senhor me chamar, o meu nome vai estar escrito lá no céu, no livro da vida eterna. Louvado seja Deus. Fala o nome seu completo para Jesus, meu irmão. Fala o nome completo para Jesus, jovem, criança, jovem depois de 8 anos tem que aceitar Jesus, amém? Depois de 8 anos tem que estar Jesus Cristo para confessar Ele de boca, de corpo, de alma e de espírito, para que possa morar no céu. A Bíblia fala, onde é que mostra isso, irmão? Que eu tenho que estar Jesus Cristo. Lá no livro de aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Lê na sua Bíblia, na sua casa, para você ver. Aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber que se tu confessar Ele com a tua boca e crer que Deus o ressuscitou Ele dos mortos, tu serás salvo. Louvado seja Deus. Então é necessário o ser humano aceitar a Jesus de corpo, de alma e de espírito e se arrepender de todos os seus pecados para que ele possa alcançar o reino do céu. Aleluia. Então essa tarde é tarde de milagre na sua vida, é tarde de vitória. Onde você estiver agora, que o Espírito de Deus vai te visitando, ele vai comandando as tempestades, vai libertando e te dando a vitória. Amém? Fica todos vocês na doce paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu Deus.